E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site, então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando o porquê eu acho que a dublagem dos filmes asiáticos e K-dramas e doramas são ruins, beleza? E lembrando que essa é só a minha opinião, né? Não tenho o intuito de atacar dublador ou artista, né, que tá dublando, porque eu vou falar uma parte, né, sobre um artista que tá dublando. Então, essa é a minha opinião e é isso. Não tenho intuito algum de ofender e criticar ninguém. Quer dizer, falar mal, né? Criticar, eu vou fazer uma crítica, eu acho que construtiva, beleza? Então espero que gostem do vídeo de hoje. Bom pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou falar sobre a dublagem, né, dos filmes asiáticos e K-dramas, doramas, né, porque eu acho ruim, né. Eu vou começar falando, né, na verdade, eu dividi por tópicos, né, tópico 1, tópico 2 e tópico 3, né, e eu vou falando um por um, beleza? A primeira coisa que eu notei, né, isso eu noto desde pequeno, é que na dublagem tipo dos filmes asiáticos, sejam eles sérios ou não, eu percebo que os diálogos, né, eles são meio que forçados, né, meio que diferente dos filmes ocidentais. Ele meio que tem uns diálogos que parece que meio preguiçoso, assim, sabe? Meio como se fosse alguém traduzisse e fosse uma tradução meio ruim, assim, sabe? É uma coisa que eu pude perceber, né? Não sei se é por causa que a língua asiática, né, seja japonês, coreano ou chinês, é diferente, né, da inglesa, né, que é ocidental, mas é uma coisa que eu pude reparar, né, porque alguns filmes acabam sendo meio que dublados e na dublagem os diálogos entre os personagens parece que é meio que falso, né, é uma coisa que eu não gosto muito, né. Parece que é uma coisa meio caricato às vezes, né? Eu não sei se vocês entenderam, né? Mas espero que sim. E muitas das vezes a dublagem em filmes asiáticos, doramas e K-dramas, eu pude perceber que às vezes não tem piada no diálogo original, mas acabam colocando uma entonação, né? Como se fosse algo engraçado, né? É uma coisa que eu acho que fica meio estranho, né, assim, nesses filmes, doramas e K-dramas, né, é uma coisa que eu pude perceber, né, às vezes pode nem ter piada, que acaba meio que o diálogo ficar meio engraçado pela dublagem, né, uma coisa que eu realmente quando vejo, eu não gosto, né. Eu acho que tinha que levar a dublagem nos filmes e K-dramas e doramas como se fosse um filme ocidental, né? Tipo, mais sério às vezes, né? E melhor dublado, né? Uma outra coisa que eu pude perceber, né, na dublagem, mas isso também tem nos filmes ocidentais, né? Mas, tipo,
Muitas das vezes quando eu assisto um filme coreano, japonês ou chinês, eles acabam colocando referências do Brasil, né? Coisas que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, porque o Brasil está bem distante da Ásia em si, né? Muitas vezes acabam colocando até memes em alguns filmes, doramas, K-dramas, e às vezes até no próprio anime, né? Que acabam colocando memes brasileiros, né? Onde não existe nem memes asiáticos e muito menos do Brasil, né? E agora eu vou falar sobre as escolhas ruins que tem na dublagem, né, dos filmes e doramas e animes, né? Por exemplo, às vezes eu acho que a voz não combina muito com algum personagem, mas isso na parte dos K-dramas e dos doramas, né? Por exemplo, outro dia eu tava vendo na TV, né? Porque às vezes passam uns K-dramas na TV, não sei no estado de vocês, mas aqui em São Paulo passa, né? Eu tava vendo um K-drama chamado Happy End, né? E um dos personagens era uma senhora de idade já. Só que na dublagem escolheram uma menina, uma mulher que pela voz tinha uns 25 anos, né? Então dava para meio que perceber a entonação com a personagem que eram coisas diferentes, né? Então meio que ficou, por exemplo, meio estranho uma senhora, né, assim já de idade, já deveria ter a atriz, eu acho que já deveria ter uns 50, ter voz de uma pessoa de 20, né? Eu acho que às vezes acabo escolhendo vozes que não combinam, né? Eu não sei porquê, mas isso eu pude notar nas coisas asiáticas, né? Que às vezes as escolhas não combinam muito, mas eu sei que também às vezes pode não combinar nos filmes ocidentais, né? Mas nesse caso eu tô falando sobre a Ásia em si, né? E um filme que eu vou dar um exemplo, né? Agora falando um pouco na parte de filmes, quando chamam uma pessoa famosa, né? Para dublar, né? O que eu acho que não deveria acontecer com frequência, né? Tipo, e se acontecer, por exemplo, eu acho que a pessoa pelo menos devia estudar a dublagem, né? Para conseguir dublar o filme, porque às vezes fica um filme é bom, mas pela dublagem parece que o filme fica muito artificial, né? Muito não verdadeiro o filme, né? Isso dependendo do filme, né? Por exemplo, outro dia passou um filme do Jack Chan, né? Deixa eu ver o nome aqui, mas que se chama Contos do Caçador, né? Basicamente esse filme eu ia fazer um review, né, no canal, mas não sei se eu vou fazer por causa da dublagem e eu não sei se eu vou conseguir achar legendado. Mas nesse filme basicamente é tipo um Kimetsu, só que na versão chinesa, né? Com folclore chinês, né? Com os demônios chineses. E nesse filme eu lembro que o Whindersson Nunes, né, acabou meio falando que ele ia dublar um filme do Jack Chan, mas ele não falou. Eu lembro que ele não falou qual personagem ele iria dublar, né? Eu gosto do Whindersson Nunes, né? Só que, por exemplo, eu acho que como ele era iniciante, né? Acho que na época que ele fez, ele não deveria ter pego o papel principal, que seria do Jack Chan, né? Por exemplo, ficou muito caricato e meio estranho um chinês ter um sotaque nordestino, né? E, por exemplo, nada contra, né?
os nordestinos, mas ficou meio caricato no sentido do tipo que o Whindersson Nunes já fez um vídeo criticando a dublagem, né, nos documentários, né, que ele fala que fica uma coisa meio caricata também, né, e a dublagem com Jack Chan ficou caricato, né. Na minha opinião, aquele filme seria muito melhor se tipo o Whindersson Nunes pelo menos fizesse outro personagem, né, não o principal, e, e o que sempre dublou o Jack Chan nos filmes, dublasse o Jack Chan nesse filme, né? Que ficou uma coisa muito, sei lá, parece que o filme foi dublado por pessoas que não sabem dublar, o que foi o caso, né? Mas eu acho que fica uma coisa muito estranha, né? E, por exemplo, às vezes, né, que eu percebo quando tem um personagem criança nos animes, nos doramas, K-dramas e filmes asiáticos, é que, por exemplo, acabam chamando realmente crianças, né, para dublar. E isso eu percebo que a dublagem já é ruim, né, nesses filmes asiáticos e nos dramas. E colocar criança, eu acho que fica uma coisa mais. Uma coisa um pouco mais. Sei lá, parece que piora, né? O diálogo já é uma coisa meio que estranha de se ouvir, né? Parece que é uma coisa, é uma tradução meia boca que fizeram, né? E em colocar criança ainda para dublar, aí fica um áudio meio estranho, assim, sabe? Parece que, sei lá, fica uma coisa não profissional, eu acho, né? Eu acredito sim que existam crianças que aí já dublam e conseguem dublar boa parte dos filmes, né? Mas eu acho que muitas vezes acabam, sei lá, eu acho que dublar um filme ou drama coreano, asiático, é difícil por uma criança, né? Se já é para um adulto, imagina para a criança em si, né? É uma coisa que eu pude perceber nisso, né? Nesse meio tempo que eu já vi vários filmes e dramas asiáticos, né? E agora eu vou falar um pouco também sobre as mudanças, né, que acabam fazendo nos diálogos, né? É uma coisa que também não me agrada muito, por exemplo, quando eu entendo um pouco japonês, né? Então, por exemplo, às vezes o personagem tá falando, sei lá, chamando o outro personagem para sair, né? E sei lá, pro cinema. Meio que acaba colocando outra coisa e só depois uma outra coisa, uma outra fala, um outro diálogo que não tem nada a ver e colocar cinema, né? Então, assim, eu acho que pelo menos quem traduz, né, para os dubladores deveria traduzir direito, né? Por exemplo, para não ficar desconexo a dublagem, né? Porque eu acho que deveria manter o original, né? Se tipo, como eu falei, se um personagem está chamando para fazer alguma coisa, o dublador pelo menos ou quem faz a tradução deveria falar a tradução certa, né? Não inventar 1000 palavras diferentes para dar o mesmo sentido, né? Que aí eu acho que não combina muito com o filme, o drama em si, né? Até mesmo um anime. E outra coisa que eu vou falar, que eu já falei na verdade, é sobre
a dublagem nos animes, né? Que colocam memes, essas coisas. Uma coisa que também acaba mudando é quando um anime, por exemplo, ou até mesmo um filme ou drama, que acabam mudando a música quando um personagem está cantando. Eu vou dar um exemplo na música do Luffy, né? Que quando ele tá andando em uma ilha, ele acaba cantando uma música sobre uma ilha do sul e uma ilha do norte, né? Na dublagem, eu gostei da música, né? Da música dublada. Só que eu acho que ficou meio estranho porque, tipo, na música original fala sobre ilha, né? E na dublagem, o Luffy cantando, né? Fala de cagar e peidar, né? Basicamente. Eu achei engraçado, porém eu acho que deveria manter o original, porque eu penso que como dependendo do anime ou do filme ou drama, aquela música em si pode ter alguma coisa relacionada ao que vai acontecer e mudar de uma hora para outra uma coisa mais boba, eu acho que fica uma coisa ruim, porque meio que perde o sentido do evento futuro acontecer, né? Não sei se foi o caso desse episódio de One Piece, mas eu acho que deveriam ter mantido a música original, né? Das ilhas e essas coisas, né? Que sei lá, eu acho que deveriam manter na dublagem as músicas originais, né? Com sentido original. E uma coisa que eu esqueci de comentar no diálogo, né? Que às vezes acabam mudando por uma coisa mais diferente, né? São dois exemplos que eu vou dar, né? O primeiro é de novo em One Piece, né? Por exemplo, tem um episódio que o Zoro ele acaba lutando com um cara que tem lâminas nos braços, né? E ele no original ele fala assim, pode vir, né? Que eu vou acabar com você, alguma coisa assim. Mas na dublagem brasileira, né? Ele fala, isso, vem, o Zoro solo, né? Eu achei legal, porém, como eu falei, tira a originalidade do que o Zoro falou, né? O Zoro simplesmente acabou falando, pode vir, né? Agora no original, no dublado, ele fala isso, vem, o Zoro solo, né? Ficou uma coisa mais comprida e engraçado. Eu gostei, porém eu acho que não deveria ter mudado, né? O outro exemplo que eu dou já é no Tokusatsu, né? Eu gosto muito do Ultraman, né? Um dos meus Ultras, né? No universo Ultra, favorito é o Ultra Seven. E em um filme, né? Em vários filmes, né? Que aparece o Ultra Seven, geralmente ele aparece na forma humana primeiro, né? Depois ele se transforma. E durante a transformação, ele dá um grito, né? Que quando ele coloca o Ultra Eye, que é o óculos de transformação, ele grita a palavra Jua, né? E na dublagem mudaram para algo como transformar ou transformação, né? E eu acho que ficou ruim porque a palavra transformar em japonês é Henshi, né? E o Ultra Seven ele não fala Henshi quando ele coloca o óculos, ele só grita Jua, né? E basicamente ele teoricamente teria que falar na luta transformar na hora que ele tá batendo, porque quando ele tá lutando ele também fica falando Jua, ele não fica transformar, né? Eu acho que é isso que também é chato um pouco na dublagem, né? Que fazem. Acabam dublando coisas também que não necessariamente precisam ser dubladas, né? E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu quero que vocês comentem, né? O que vocês acham da dublagem, né? Brasileira nos filmes e dos dramas, animes, né? Asiáticos, né?
Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que a dublagem em si é muito boa, mas deixa a desejar nessa parte, né? Não tô falando que é preconceito, né? Que ultimamente eu tô abordando no meu canal, mas eu acho que deveriam, sei lá, é, traduzirem, né? Traduzirem, acharem dubladores melhores, né? Que dublem, né? Os filmes, os dramas e os animes e que não mudem muito o sentido da palavra original, né? Para alguma coisa mais BR, né? Que eu acho que perde sentido e deixa muito caricato, né? Seja o que for dublado, né? Mas essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu, falou!